Olá! O Outubro Rosa marca o mês de combate e conscientização sobre o câncer de mama, seguido do Novembro Azul, que é o mês de prevenção ao câncer de próstata. Mas há inúmeros tipos da doença e na luta e combate ao câncer, muitas pessoas não conhecem os direitos oferecidos aos pacientes. Apesar do crescimento do número dos acometidos pela doença, a falta de informação faz com que as pessoas não tenham conhecimento dos seus direitos especiais citados na legislação. Entre os benefícios assegurados estão o auxílio-doença, a isenção do pagamento do imposto de renda, do IPI, ICMS e IPVA, desconto em conta de luz, cirurgia de reconstrução mamária, possibilidade de quitação de imóvel, entre outros. Os direitos das pessoas com câncer é o tema do Questão de Ordem de hoje, que conta com a participação da médica pediatra, a doutora Márcia Camargo Franzese, que é presidente do Grupo Rosa e Amor, também com a advogada Maria Helena Lovisaro, que é assessora jurídica do Grupo Rosa e Amor, e ainda o vereador Jorge da Farmácia do PSDB, um vereador sempre atuante nessa causa, vereador. Eu agradeço a participação de todas. Antes da gente entrar direto nesse tema dos direitos, eu queria que você falasse um pouquinho da sua vivência, Márcia, e por que esse trabalho, partindo de uma experiência pessoal, se transformou no que é hoje o Grupo Rosa e Amor. Seja bem-vinda. Obrigada, Mina. Já faz exatamente 19 anos que eu vivenciei também o câncer de mama. E na época nós sentimos que éramos encaminhados para quimioterapia, radioterapia e fisioterapia por causa da deficiência que ocorria no braço por a retirada de gânglios. Quando eu cheguei no grupo, com um pouco de dificuldade, porque nós sabemos que o paciente de câncer tem aquela fase de negação, eu senti assim, o que eu estou fazendo aqui? Que coisa mais chata estar com mulheres com câncer. Daí eu senti que eu fazia parte desse grupo. Mas e eu teve agora, esse período de aceitação. Teve esse período de negação, de aceitação. E a hora que eu cheguei, eu me senti realmente incluída. Era um grupo, foi muito forte a minha experiência nesse grupo. Eu sentia a dificuldade de cada mulher que ia chegando no grupo. E uma delas é a Maria Helena, que continua conosco até hoje. Não a Maria Helena advogada, mas a outra Maria Helena, que acabou a gente ficando meio como irmã, porque nós passamos todo esse processo juntas. E daí eu senti, era a época de Natal, e o pessoal começou a ficar triste, que a gente ia separar, que estava terminando a fisioterapia. Mas daí surgiu a ideia, a hora que eu observava aquelas mulheres chorando, falei, nós precisamos de uma equipe multidisciplinar para acolher essas mulheres, inclusive eu. Nós precisamos de nutricionista, além da fisioterapia, precisamos de psicóloga. Nós estamos todas emocionalmente alteradas, nós precisamos de enfermeira, precisamos de toda uma equipe para dar respaldo a essa fase que nós estamos passando. Daí surgiu a ideia, convidei as meninas para um café, as minhas amiguinhas de fisioterapia, elas aceitaram e assim surgiu o Rosa e Amor, com um grupo de mulheres que ainda estavam passando por tratamento, umas por químio, outras por rádio, mas com uma vontade enorme de acolher outras mulheres, com uma equipe multidisciplinar, mas capacitada para esse acolhimento. Começamos com muito pouca experiência. Primeiro começamos, a experiência era a nossa vivência, e isso também a gente sentiu que foi extremamente importante, porque existe uma identificação muito grande. E depois dessa fase de câncer de mama, nós sentimos que os diagnósticos ficavam muito tardios, daí nós não ficamos só no atendimento, passamos também a sair um pouco fora do grupo, conseguir mamógrafo para o município, ajudar a fazer protocolos de câncer. Então, nós começamos a capacitar o pessoal da rede pública na área de câncer. Então, nosso trabalho se estendeu além do atendimento. Depois disso, nós começamos também, a gente viu a necessidade de câncer de colo de útero, que não poderíamos ter deixado essas mulheres de fora. E agora, esse ano, já estavam chegando mulheres com outros tipos de câncer, mas nós nunca tínhamos divulgado. Agora nós estamos falando claramente que nós atendemos mulheres com câncer.
Então, são todas as mulheres com câncer. Então, esse ano, de uma média de 6 a 7 casos novos mês, nós estamos com em torno de 200 pacientes ativas todo mês. Nós dobramos o atendimento, em torno de 14, 15 casos novos mês. Então, nós estamos acolhendo todo tipo de câncer da mulher. Ok, então, obrigada. E agora a gente vai falar com a Maria Helena Lovisaro. Queria que você falasse um pouquinho, você que é advogada, como que você trouxe essa sua experiência e também passou a fazer parte do Grupo Rosa e Amor. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Mina. O Rosa e Amor foi ao contrário. Eu passava em frente e sempre eu queria fazer parte dessa equipe. E foi assim, entrei com a cara e a coragem, eu quero ser voluntária, eu quero participar dessa luta, e foi assim que eu comecei. Já estou há quase 4 anos lá com o pessoal, dou atendimento toda sexta de manhã para as assistidas, e todos os tipos de direitos, todos os tipos de dúvidas, e é nessa luta que a gente está, principalmente de demonstrar e elas terem o conhecimento do que elas podem fazer, qual o direito que ela tem e principalmente exercê-lo, porque se ela desconhece não tem como saber de que forma ir à luta. Sim. Tá? Então é dessa maneira que a gente atua. Tá bom. E vereador, seja bem-vindo novamente. Queria que o senhor falasse um pouquinho da participação do Legislativo nessa campanha tão importante do Outubro Rosa. Mais recentemente a Câmara tem participado de outras campanhas também, dessa atuação legislativa. Olá, agradecer aqui a Márcia, que é uma amiga que está sempre junto conosco aqui na Câmara Municipal de Campinas. Aliás, eu conheci a Márcia aqui quando ela veio fazer uma palestra e é um trabalho que também gosto. Agradecer também a Helena, seja Obrigada. Muito bem-vinda aqui. Eu sempre comento aqui, como todos vocês sabem, da minha história aqui na Câmara Municipal de Campinas. Infelizmente, eu perdi 2 pessoas muito queridas, que era a minha sogra e a tia da minha esposa. Ou seja, a minha sogra com 49 anos, a tia da minha esposa com 57 anos, e aquele me comoveu bastante. E eu até estava contando uma história aqui para a Márcia, e quando eu cheguei em casa, a minha esposa com 36 anos de idade, ela estava sentada na varanda com as 2 certidões das minhas 2 crianças e falou assim para mim: não vai dar mais. Você pode continuar a sua vida, você cuida das crianças. Interessante que as mães sempre falam mesmo a cuidar das crianças. Com você não se preocupa muito não, né? Aí eu falei assim, não, e para ajudar era um feriado prolongado aqui em Campinas. E eu me lembro que ela foi pegar o resultado na clínica, o pessoal da clínica não deu o resultado, falou, não, o resultado vai direto para o médico. E o ser humano, infelizmente, nós só pensamos coisas ruins. E acho que foi um dos piores finais de semana que nós passamos juntos em casa. Aí lógico, eu tentei da melhor maneira possível, Márcia, ajudá-la psicologicamente com as crianças. Na época as crianças eram todas pequenas ainda. E realmente ela estava com um nódulo, e esse nódulo não era maligno, era benigno. Ela fez a cirurgia, retirou, e agora a cada 6 meses vai ao médico ver e fica se apalpando constantemente para ver se aparece algum outro tipo de nódulo, mas graças a Deus hoje ela está com 42 anos de idade e por enquanto não tem absolutamente nada. Aí é uma bandeira que eu carrego sempre, desde quando eu tive o meu primeiro mandato aqui na Câmara Municipal. Eu tento divulgar, Márcia, eu tento sempre falar, o pessoal da TV Câmara dá o maior apoio para a gente, para que nós possamos divulgar e pedir para que todas as mulheres façam esse autoexame, mas não somente em outubro. Marque uma data específica, ou no aniversário, ou qualquer uma outra data que faça aquele exame preventivo, que já coloque esse exame de mamografia, algum outro tipo de exame que consiga diagnosticar. Então eu defendo essa bandeira aqui, vou à luta, falo constantemente da prevenção, que eu acho que como a prevenção não existe medicamento melhor do que a gente prevenir, porque tem cura e tem cura sim. Nós ouvimos vários depoimentos de várias pessoas que já sararam, já conseguiram curar, porém tem que diagnosticar precocemente.
Tá certo. A gente vai agora entrar mais nas questões dos direitos da pessoa com câncer, até porque geralmente essa pessoa, se ela tem um trabalho, ela é afastada do trabalho, uma série de coisas. Muitos não têm alguns acessos que ela teria direito até por falta de informação. Helena, quando a gente fala nos direitos, esses direitos são direitos federais, tem algumas coisas em legislação estadual, municipal, como que a gente pode definir isso? Tem nas 3 esferas, tem a nível da União, estadual e municipal também. Sim. Tá? Então, devido a isso é que essa separação de legislações é que torna confuso o conhecimento, né? Então, a reunião de todos essa legislação facilita para a paciente ter o conhecimento. Então, a questão é reunir toda essa legislação e passar para a paciente. Sim. Por exemplo, eu peguei um material para a gente ter uma ideia para o nosso telespectador. O fundo de garantia, por exemplo, todo paciente de câncer, independente do tipo e da gravidade, pode sacar. Assim como o PIS e o PASEP também. E se for uma criança que tem câncer, mas os pais trabalham, eles também podem sacar o fundo, é isso? Sim, isso mesmo. Certo. Aí tem toda uma documentação que é a Caixa quem informa, é uma ONG como vocês. Que tipo de auxílio se pode buscar quando pensa nessa documentação a ser apresentada? Inicialmente, ela tem, toda paciente ela tem que primeiramente adquirir o laudo, né? Então, o laudo ela tem que guardar consigo. Tem até tramitando na esfera estadual o Estatuto do Portador de Câncer. E um dos itens que tem é que seja entregue 2 vias, porque normalmente o que acontece? A paciente acaba entregando a via original e fica sem. Então, o que a gente recomenda lá no Rosa é sempre ou pedir 2 vias ou sempre guardar o original consigo e tirar a cópia autenticada. Então, esse laudo, com base nesse laudo, ela vai à Caixa, olha, eu sou portadora de câncer, eu quero sacar o fundo de garantia. Além desse laudo, tem os documentos pessoais, como o RG, o CPF, então toda essa documentação ela tem que levar na Caixa. Além disso, a Caixa exige um laudo específico e esse modelo ela retira na própria Caixa. Sim. Tá? Agora, e quando o médico que preenche esse laudo. Agora, quando a gente fala de licença médica e auxílio-doença, o laudo basta ou essa pessoa tem que passar pela perícia do INSS? Ela tem que primeiramente ter o laudo do médico e é importante a confecção desse laudo. É importante colocar o trabalho que ela exerce. Sim. Tá? E aí ela dá entrada nesse auxílio-doença e passa por uma perícia no INSS também. Tá? O que a gente sempre coloca para a paciente é que ela informe a atividade que ela faz. Porque normalmente o perito ele analisa se você tem condição de trabalhar ou não. Mas às vezes a atividade que ela faz não é compatível com a cirurgia que ela fez. Então, tipo uma diarista. Ela fez uma cirurgia, o braço ela fica frágil, então ela não tem condição de voltar a passar roupa, varrer casa. Então, para essa atividade, ela tem que ter um período maior de recuperação. Sim. E isso é importante que seja dito para o perito. Ok. Agora, quando a gente fala nesses direitos, Márcia, você que atua há tantos anos, qual é a maior reclamação quando essas mulheres pensa em algum direito ou pensa em alguma coisa que elas nem sabiam que tinham direito? O que elas mais precisam hoje no que diz respeito a esses direitos? Olha, eu acho que o primeiro direito, que eu acho que é um direito aí, nem está nessa legislação, é o direito à vida e o direito ao acesso ao tratamento. Até agora, nós estamos com 19 anos, quase mais 18 anos do Rosa e Amor, trabalhando também nessa área de defesa dos direitos do paciente e nós estamos recebendo pacientes com estadiamento muito tardio. Então, existe muita coisa, como o vereador falou, tem a parte da conscientização da mulher,
mas existe também uma dificuldade de acesso ao serviço público. Por exemplo, ela recebe o diagnóstico, mas já não é logo encaminhada ao tratamento, é isso? Primeiro ela recebe, tem a lei dos 60 dias, mas primeiro, a lei de 60 dias começa a contar a partir do momento do laudo do anatomopatológico, do resultado, até o primeiro tratamento que ela começa, que pode ser químio, rádio ou cirurgia. Mas existe uma defasagem também do acesso dela ao diagnóstico, do acesso à mamografia, a demora do laudo da mamografia. A nossa referência, Valinhos só chega, e a maioria das cidades do DRS7, que é da Regional de Campinas, que são mais de 40 municípios, nós temos vaga para 2 casos de câncer de mama para serem encaminhados para o CAISM todo ano, que é a nossa referência. Você imagina que Valinhos é uma média de 6 casos novos mês. Então, é muito difícil, nós estamos com muita dificuldade do acesso. Eu acho que o sistema de saúde, da forma com que ele é montado, ele é idealizado de uma forma muito boa, mas falta serviços. A Unicamp está abarrotada, eles não têm mais como encaixar essas mulheres com câncer. Sim. Nós acabamos de sair do congresso Todos Juntos para o Câncer, que ocorreu a semana passada. Tem uma estatística de 46% das mulheres brasileiras têm câncer de mama antes dos 50 anos. Ainda existe o INCA preconizando que as mamografias sejam feitas a partir dos 50 anos. Então, quando ela começa a partir dos 50 anos, 46% das mulheres provavelmente nós perdemos. Isso é diagnóstico precoce. Então, o que nós tentamos trabalhar, preconizar, é de acordo com a Sociedade de Mastologia, que preconiza a mamografia acima de 40 anos. Mas mesmo essas pacientes, quando elas conseguem a mamografia, elas têm demora da dificuldade do acesso, porque Valinhos faz, o caso suspeito é encaminhado para a Unicamp. A Unicamp que vai fazer a biópsia, o anatomopatológico, encaminhar para a cirurgia, ou que está sendo muito usado, a quimioterapia neoadjuvante, que é uma terapia, começa a quimioterapia antes da cirurgia, para diminuir o tumor, para regredir, tem estudos que isso é bom. E à medida que essa lei também ela preconiza que a cirurgia, a reconstrução seja feita no momento da cirurgia, isso é uma impressão minha, assim. Essa cirurgia demora muito mais tempo do que só a retirada da mama. Então, acontece que o tempo cirúrgico fica maior e diminui o acesso das mulheres que vão para a retirada do tumor. Então, eu acho que está precisando reorganizar o sistema de saúde, está precisando se conversar mais todas as instâncias e com certeza existe uma grande déficit agora, como câncer de mama, não só de mama, como câncer em geral, vai passar para a primeira causa de morte. No ano 2029 vai ser a primeira causa em todo o mundo. Agora, já 30% dos nossos municípios é a primeira causa de morte depois de problema cardiorrespiratório, que era prioritário. Sim. Então, nós temos que começar a estruturar o sistema, tem que ter serviços que acolham esses pacientes. Sim. Então, o problema é muito maior, ele vai até para a instância federal, ele chega no município, desde a conscientização da mulher até todas as instâncias que ela tem que passar para o acesso ao tratamento. Então, quantas mortes, eu falo que está em torno de muito mais, quase 60 mil mulheres com câncer de mama por ano no Brasil, em torno de umas 18 mil mortes, morre-se muito mais do que numa guerra. Sim. Então, eu acho que nós temos que todo mundo, eu acho que unir a sociedade, o serviço público, serviço privado, e a gente começar a repensar como que nós vamos acolher essa quantidade de pacientes com câncer que estão aí. Vereador, o senhor falou sobre a questão da importância da conscientização e, inclusive, Campinas, a gente sabe, foi feito todo aí até um trabalho para a questão do Hospital do Amor, que veio para a nossa cidade, que faz exames de prevenção. No entanto, a própria TV Câmara recentemente fez uma matéria sobre isso, do quanto ocioso ainda está o Hospital do Amor,
tem capacidade para atender uma demanda e essa demanda não está chegando. Não, o que está acontecendo e de que forma a gente pode mobilizar as mulheres, não só no mês de outubro, mas em todo o período, para que elas tenham acesso ao hospital, que elas tenham o direito, que elas vejam que não é tão burocrático assim fazer o exame de prevenção, inclusive no Hospital do Amor, além da mamografia, tem também o Papa Nicolau, que é um exame muito importante de prevenção. Olha, eu pude acompanhar o Hospital do Amor, a inauguração. Aliás, um trabalho nós fizemos aqui na Câmara Municipal também em 2016. Nós trouxemos a carreta aqui 2 dias, lindo, maravilhoso. Agora, o que eu acho que o Hospital do Amor, infelizmente, porque as pessoas ainda não têm condições e não conhecem o Hospital do Amor ainda. Eu acredito, se fizesse alguns movimentos, você ir até a periferia, em bairro mais distante, divulgar o trabalho que o Hospital do Amor faz, eu acredito que todas as mulheres que ficam lá, que elas possam vir para cá. Um ônibus, vai lá, um transporte, se a prefeitura pudesse disponibilizar um transporte para eles, seria essencial. Uma espécie de mutirão descentralizado, seria isso? Exatamente isso, porque eles têm todas as estruturas, e você bem que falou mesmo, realmente está ocorrendo isso. A vaga lá, tem bastante vaga, mas infelizmente nós não temos paciente. Eu acredito que nós temos paciente sim, porém nós devemos ir lá buscar esse paciente, fazer um trabalho na comunidade, fazer um trabalho nos postos de saúde, trazer esse paciente até o Hospital do Amor. Aí sim nós poderíamos fazer essa varredura para que nós pudéssemos cada vez mais fazer essa prevenção. Mas essa questão da falta de informação e muitas vezes essa mulher que não procura o serviço para fazer a prevenção é algo que lá na ponta, quando a gente fala dessas 18 mil que morrem, começou aí nesse momento? Mas é porque nós falamos em câncer de mama, mais em diagnóstico precoce, a prevenção mais em colo de útero. Porque quando o que a mamografia pega é um diagnóstico precoce. Tá. 95% nós temos chance de cura quando o tumor é inicial. Porque em torno de 5% são aqueles cânceres que são mutações genéticas graves, tipo BRCA1, BRCA2, que é o caso da atriz que ficou famosa, Angelina Jolie, né, que teve a retirada das mamas. Então, eu acho que sim, que tem o trabalho começar pela periferia, porque as mulheres que frequentam as unidades são quase sempre as mesmas. Nós precisamos conscientizar a outra população. Agora, não adianta só fazer a mamografia, ela tem que saber aonde vai ser tratada. Então, eu acho assim, é muito importante esse trabalho das carreiras, essa mobilização do Hospital do Amor, mas tem que ser garantido o tratamento também. Porque dá muito mais angústia a hora que ela chega e tem um diagnóstico alterado e ela não tem aonde ser encaminhada, isso é muito difícil. Por isso que eu acho que tem que todas as instâncias estarem articuladas como referência garantida para quando tem uma alteração, ela saber exatamente aonde que ela vai ser encaixada no sistema de saúde. Então, existe muita confusão. Então, o que a gente mais sente no Rosa e Amor é essa dificuldade das pacientes se encaixarem. Ainda mais se elas têm um convênio e se elas perdem o convênio, que é um caso bem de típico. Direitos do paciente. Ela não consegue o tratamento porque os serviços têm todos um protocolo de entrada, ela fica totalmente solta. Tivemos um paciente que ficou 1 ano para a gente conseguir encaixar essa paciente e agora nós temos mais dificuldade porque nós estamos trabalhando com todo tipo de paciente e a logística de cada caso é diferente. Tá bom, então nós vamos falar no próximo bloco, então, Helena, sobre essa questão dos direitos do acesso ao SUS, quem tinha convênio, quem não tem, ou às vezes a própria negativa do convênio. Mas daqui a pouquinho, porque a questão de ordem vai para um breve intervalo e volta já já, não saia daí. Segundo bloco do Questão de Ordem, que hoje discute os direitos das pessoas com câncer. E a gente falava sobre até um problema que a Márcia colocou aqui, de pessoa que tem convênio ou não. Eu queria até aproveitar, Helena, a gente tem tem negativas, apesar de ter uma legislação, negativas do próprio convênio,
proporcionar o tratamento, ou às vezes falar, olha, você precisa de um determinado medicamento, ou de um determinado que precisa passar por perícia, e enquanto isso vai protelando, ou só é algo do SUS? E também dessa transição que a Márcia falou, a pessoa tinha um convênio, não teve mais o convênio, aí ela está já no meio do caminho e o SUS pede todo aquele protocolo. Queria que você falasse dessas situações. Dessa questão de perder o convênio, sim, ele consegue ter um novo plano, utilizando a portabilidade. Então, se era um ex-funcionário, né, ele foi dispensado e ele contribuía, mesmo que seja com R$1, ele fazia parte da contribuição do convênio. Então, quando ele sai da empresa, ele recebe uma carta, ele tem um prazo de 30 dias para exercer a portabilidade e conseguir um outro convênio. E aí ele fica isento de carências. Então, essa possibilidade existe. Então, ele troca de plano ou continua com o mesmo plano a partir do momento que ele perdeu o empresarial e pode passar por um individual. Tá? Agora, se ele não tem condições de ter o plano particular e ter que buscar o SUS, aí complica. Principalmente porque no sistema SUS, conforme a doutora Márcia falou, existe um protocolo de entrada. Então, às vezes é aceito desde que o início do tratamento tenha sido lá. Então, se você está na metade do tratamento, a dificuldade é maior para acesso. Mas essa paciente, ela não consegue uma espécie de histórico desde quando ela foi diagnosticada para apresentar no SUS? Ela tem. E com isso, ela também tem esse direito? Às vezes a recusa se dá porque não foi feito no local. Então, mesmo você tendo o exame, ele não é aceito. Então, o que acontece? Ela tem que fazer tudo de novo. Então, ela tem que fazer uma biópsia de novo, então uma análise de novo para poder ser aceita. E no caso, por exemplo, às vezes ela não perdeu o convênio, ela tem o convênio, foi diagnosticada, por exemplo, fez algumas sessões de químio, aí tem que fazer rádio, mas olha, você vai ter que de novo levar laudo, passar por perícia novamente, isso vai demorar tanto. Nesse período precisa usar determinado medicamento, precisa levar o laudo de novo, sempre é assim. Sim, e às vezes tem a recusa também do tratamento, né? Então, se não está no rol da ANS, você não consegue ter o acesso a esse medicamento. Então, às vezes tem que entrar judicialmente para obter via judicial o direito a ter aquele medicamento, mesmo que ele não esteja no rol. Sim. Porque dependendo da pessoa, ela não tem condições. Agora, no caso das pessoas que fizeram tratamento, foram curadas da doença, mas ficaram com sequelas. Também existem leis federais e outras que asseguram alguns direitos a essas pessoas. Sim, ela passa a ter uma deficiência, né? Ela tem uma fragilidade no braço, ela tem até que tomar cuidado, ela tem que evitar picadas de insetos, às vezes o braço incha, então ela não pode fazer esforço. O recomendado é que ela não carregue peso acima de 1 quilo. Então tem vários cuidados, então ela passa a ter uma deficiência no braço. E ela é considerada uma deficiente, uma pessoa deficiente. Mas, por exemplo, ela tem o direito de todos os direitos que o Estatuto do Deficiente tem. Mas, por exemplo, dependendo do contrato, ela consegue, por exemplo, quitar um imóvel? Sim. Devido a essa sequela? Sim, sim. Só que tem que analisar o contrato que ela fez. Sim. Porque o contrato normalmente realizado é o financiamento com a Caixa Econômica Federal, tem que constar um seguro onde é determinado, mas nesse caso, para ela conseguir quitar, é quando ela adquire a invalidez permanente. Então, só nesse caso que ela consegue quitar um imóvel. Se ela só tem uma sequela, mas ela consegue exercer uma outra profissão, aí ela já não consegue quitar a casa. Nesse caso, é o perito do INSS que aponta isso ou é o laudo médico? Um laudo médico. A partir do momento que ela adquiriu a aposentadoria por invalidez, ela já consegue quitar o imóvel. Agora vamos falar em termos municipais. Por exemplo, uma pessoa com câncer que dependa do transporte público, ela tem direito a pedir gratuidade?
Sim, tem direito. A lei do transporte é municipal, então depende de cada cidade como que existe a legislação. Ela tem o transporte gratuito quando ela faz o tratamento fora do município, aí a legislação ela já tem estabelecida. Então, as pacientes de Valinhos que fazem o tratamento na Unicamp, ela tem que ter o transporte gratuito. Agora, depende também da municipalidade ter a legislação a respeito. Sim, a gente está falando um pouco de lei municipal. Eu fiz aqui até uma pesquisa e a gente tem algumas leis de Campinas. Uma delas é uma lei de 2016, de autoria dos vereadores Jorge Schneider e Thiago Ferrari, que fala inclusive sobre essa questão. É uma lei que trata da divulgação dos direitos da pessoa portadora de câncer e fala inclusive de vários direitos e que cabe à prefeitura fazer essa divulgação aqui em Campinas. Fora isso, a gente tem algumas propostas que tramitam na Câmara Municipal de vereadores ou até de ex-vereadores que tratam, por exemplo, da questão do desconto no IPTU. E a gente tem também essa questão da participação dos vereadores tentando fazer com que essas pessoas tenham esse desconto. Vereador, como que o senhor analisa essas proposições? A gente sabe que às vezes quando se fala em IPTU é algo muito, né, até que é a renda da prefeitura, etc. E às vezes a gente tem algumas questões que não é permitido ao parlamentar fazer uma propositura dessa, porque se trata de isenção. Então, qual o caminho, por exemplo, que Campinas poderia encontrar nesse sistema de isentar essa pessoa do IPTU ou de dar um desconto? Que caminho o senhor acha que a gente precisaria? Olha, eu acho que é uma lei válida, sim. Acho que nós temos que trabalhar essa lei, porque as pessoas, quando estão nessa situação, elas estão muito carentes, como a Márcia comentou, a Helena também. E a rentabilidade dela também cai, então financeiramente para ela manter uma casa no município não é fácil. Eu acho que a prefeitura deveria sim, se não conseguir isentar 100%, pelo menos que dê algum tipo de desconto a essas pessoas. Principalmente quando está em tratamento, quando não está conseguindo o seu trabalho, aumentar a sua renda. Então, sem dúvida alguma, é válido essa lei. E eu já me prontifico aqui, a Helena, a Márcia, todos vocês estão nos assistindo aqui, que eu vou pegar essa lei. Como você bem disse, algumas leis de alguns ex-vereadores, vou dar uma verificada nela, eu vou pedir uma urgência dela, vou colocar em discussão para que nós possamos cada vez mais garantir esse direito que eu acho de extrema importância. Em âmbito estadual, Márcia, a gente já tem algo concreto que trate do direito das pessoas com câncer? Não, existe, mas as leis são muito assim dispersas. Então isso dá muita dificuldade. Nós até temos um rol das leis que a assistente social, à medida que a paciente chega, nós procuramos esclarecer. Cada paciente esclarecido, tudo dentro da lei. Mas existe vários manuais também de direitos do paciente. Então, o que nós pretendemos no Rosa e Amor, nós procuramos, até eu pedi para a Marilena fazer uma pesquisa, se existia no Brasil algum trabalho em relação ao Estatuto do Portador do Câncer, do mesmo jeito que tem do deficiente, do idoso, porque é um problema de saúde pública e essas leis precisam ser mais claras para a população, ser colocadas de uma forma mais organizada, para que todos tenham acesso mais fácil. Então, que surgiu o fórum que foi feito em Valinhos, dia 11 de setembro, foi um fórum estadual, tivemos participação muito grande de pessoas que entendem de legislação de São Paulo, tivemos do AISG, tivemos o Todos Juntos para o Câncer, da Brale. Então, e nós, para ouvir a voz do paciente de câncer. Então, esses pacientes foram desenvolvidos grupos de trabalho, esses pacientes se colocaram para ver o que nos estatutos que já existe, que só existe um em Goiânia e outro no estado do Pará, que foi aprovado esse ano, para que o estado de São Paulo também tenha, mas eu acho muito importante ouvir o paciente. Foi por isso que nós fizemos. Agora essa lei já está tramitando, nós vamos nos organizar de acordo com a voz do paciente, do que é possível,
Nós esperamos que os vereadores, cada vez mais municípios na nossa região, eles estejam junto com o Rosa e Amor para que passe essa lei. Porque eu acho que passando no estado de São Paulo, o paciente vai ter muito mais tranquilidade, quem sabe até no Brasil. Porque esse caso, o paciente são leis municipais, ele tem um benefício de transporte numa cidade, ele vai para outra, ele já não tem mais o benefício. Se ele não vem com a condução da prefeitura, que chega de manhã, e ele passando mal, com quimioterapia, às vezes vomitando, às vezes pacientes que têm pouca condição socioeconômica de se alimentar direito, numa fase que ele está fragilizado, a perua só volta no final da tarde. Às vezes ele poderia usar uma condução com acesso mais rápido e voltar, mas ele às vezes não tem condição financeira de fazer isso. Eu acho que tudo é particularidades que tem que ser pensado, até essa lei da isenção do IPTU tem que ser pensado, porque realmente tem pessoas que estão com câncer e que não têm essa necessidade, tem mais imóveis, você tem mas existe pacientes que a renda dele é aquela, ele precisa já vai gastar mais, ele tem que se alimentar de uma forma mais adequada, ele tem que ainda usar para condução, e existe um gasto muito maior quando o paciente está com câncer. A família precisa dar conta desse gasto. Então, eu acho que existem particularidades que devem muito ser estudadas para ajudar o portador do câncer. E eu acho que isso deve fazer parte do Estatuto do Portador do Câncer, para que não seja só um município assim e outro não, mas para que seja todo o estado de São Paulo. E quem sabe um dia para o Brasil. Então, Márcia, a gente aqui na Câmara Municipal de Campinas, eu posso articular com todos os vereadores que tem aqui, Helena, e eu tenho certeza absoluta que todos eles vão empenhar nessa campanha. E aí nós poderíamos fazer alguma junção também com Valinhos. A gente pode entrar em contato com Valinhos. Vinhedos, municípios ao redor. Então, como você bem diz, nós juntamos a força, a gente reúne aqui todos esses vereadores e nós conseguimos aí, sei lá, com esse estatuto que está ocorrendo agora lá em São Paulo, para que seja votado rapidamente, como vocês ouviram lá também no fórum, e coloque essas emendas para que seja de acordo, como a Márcia bem disse, com os pacientes. Eu acho que eles que têm a necessidade sabem adequar esses processos. Então vamos juntos. E um dos pedidos mais fortes foi essa questão do Vale Transporte, e é cabível no Estatuto que tenha um artigo específico e aí vai valer para o Estado, né? Aí é uma validade estadual. Cada município vê como vai proporcionar, de que forma vai fazer a legislação já vai estipular. Já vai estipular. Que é gratuito, quando tem direito, qual a condição familiar que pode ter esse direito. Então, é um dos artigos que a gente está trabalhando. E como faz para adquirir esse direito? Como faz, também, isso. A questão do IPTU em Valinhos já tem, é isento para portador de câncer, existe a isenção. Então, é uma legislação municipal que já tem em Valinhos e nós atuamos para que seja exercido. Quando tem essa lei, e ela é definitiva? É só quando está em tratamento? Todo ano ele tem que renovar. Sim, então, a cada 12... A partir do conhecimento do diagnóstico e do laudo, ele já pode ir na prefeitura, entra com requerimento, tem um rol de documentos que ele tem que levar, tem um limite, né, da renda familiar, no Vários Imóveis já não, tem que ser um imóvel, tem que ter a renda familiar até 5.500, se eu não me engano, e ele passa por avaliação. Ele adquirindo essa isenção, a cada 12 meses ele tem que renovar. Então, ele leva um atestado novo. Se ele não levar, aí acaba até a isenção. Já é automático, cancela. Você falou a respeito do diagnóstico e a Márcia, no bloco passado, citou que é uma preocupação esse acesso. Sim. E parece-nos também que existe algo tramitando que obrigue ter um prazo máximo. Isso. O que é isso? É um projeto de lei que está tramitando na Câmara Federal, que o diagnóstico tem que ser num prazo de 30 dias. Então, também é o diagnóstico precoce. Então, a partir do momento que chega e tem uma suspeita, tem que ter 30 dias para realizar o exame, para poder identificar e depois ela começar o tratamento. Então, a gente vai ter os 90 dias.
Olha, varia muito, porque geralmente esses serviços são terceirizados, às vezes a paciente demora um pouco para conseguir até acesso a marcar com o seu ginecologista nas UBS. O que nós estamos sugerindo também é que seja descentralizado do médico, porque quando a paciente vai fazer, a gente tem a mamografia de rastreamento que não existe ainda no Brasil, essa forma que a paciente, que é uma busca ativa de casa. Então, para rastreamento oportunístico que a gente fala, quando a paciente vai por outro problema mas ela tem a idade de fazer mamografia e não fez sua mamografia, a enfermeira, mas sem queixa nenhuma, a enfermeira teria o direito de fazer essa solicitação. Sim. Lógico, baseado em alguns critérios, se não está grávida, se não é gestante, então tem alguns critérios. Agora, passaria pelo ginecologista no caso que ela tenha queixa, porque isso agilizaria muito a solicitação das mamografias. Uma enfermeira universitária capacitada para isso, ela tem condição. É a mesma coisa que a enfermeira capacitada, ela colhe o Papa Nicolau também. Sim. Então, eu acho que a gente tem que também abrir. Eu sou médica, mas eu acho que tem que descentralizar do médico muitas ações, porque isso agilizaria o diagnóstico, ficaria mais precoce. Você está falando, inclusive, de descentralizar, até porque a gente tem um problema grave nas unidades básicas de saúde da maioria dos municípios de atendimento. E aí não tem como eu não deixar de perguntar uma coisa, Márcia, você, quando teve o seu diagnóstico, você falou, você é médica, tem toda uma estrutura. Essa questão do diagnóstico, de exercer os seus direitos, ela passa pelo aspecto social? Passa. É muito social. Eu acho que é uma questão social, eu acho que aí é social, saúde. Eu acho que a gente passa, o paciente de câncer é o paciente que passa por várias instâncias, muita interface, é saúde, é social, é a parte muito emocional, a parte espiritual. Existe uma gama enorme de acolhimento desse paciente que precisa ser contemplada. Mas, por exemplo, uma pessoa que não tem muita informação, que tem até essas questões básicas de renda, ela sofre mais nesse tratamento do que uma pessoa que tem uma condição social, sim. Lógico, porque geralmente essas pacientes têm mais dificuldade de acesso ao tratamento. Então, é o que a gente sempre trabalhou desde o início, que a gente gostaria, né, que é o nosso sonho, que todas as mulheres tivessem os mesmos direitos, não tivessem a mesma facilidade de acesso. Realmente nós temos ainda muita diferença no estadiamento que uma paciente chega quando ela tem a medicina suplementar e quando ela tem SUS. Isso daí para a gente é extremamente difícil, ainda nós vemos esse tipo de discrepância ainda. E nossa região, nós temos quase 50% de pacientes com medicina suplementar, e em torno de, quase meio a meio nossa região. Nordeste não, chega a quase 70% SUS, mas nós temos grande quantidade. Mas mesmo assim, às vezes, mesmo quando ocorre na medicina suplementar, embora tenha acesso, a gente vê que começa o estadiamento, mas ainda chegam pacientes com estadiamento mais tardio. Às vezes, talvez aí seja pela própria conscientização. Porque não adianta, às vezes, uma situação, assim, às vezes socioeconômica, mas a mulher não é esclarecida ou tem medo nessa área. Isso daí é muito pessoal e a gente vê muito. É importante não ter medo. Porque quanto menos medo, mais você procura, você se cuida. E a hora que você faz o exame, se o diagnóstico é inicial, 95% de chance de cura. O medo, como a gente sabe, nos paralisa. Paralisa, o diagnóstico fica mais tardio, as chances de cura diminuem. Certo. Helena, o Grupo Rosa e Amor é de Valinhos, no entanto, a gente percebe que vocês fazem diversas atividades em outras cidades, inclusive aqui em Campinas. Se você olhar no site da Prefeitura, campinas.sp.gov.br, tem ali todo o programa de atividades durante o mês de outubro e várias a gente observa que o Grupo Rosa e Amor está presente em cada uma delas.
No caso dessas instruções jurídicas, desse apoio e até desse esclarecimento, o Grupo Rosa e Amor também dá para essas mulheres de outras cidades aqui da nossa região? Sim, é aberto a quem quiser ir lá. Tá Desde que tenha o diagnóstico. Então a gente já vai dar aqui o site do Rosa e Amor, é o grupo rosaamor.org.br, aparece aí no seu vídeo, www.gruporosaamor.org.br, e ainda o telefone 3869-7899, DDD 19, repetindo, 3869-7899, você entra lá no site, inclusive a cartilha também está disponível nesse site. Essa questão da venda de camisetas, ela é algo, quando a gente fala assim, que precisa desse simbolismo de que, olha, eu estou atuando nessa causa? Eu acho que isso é importante e é um movimento que dá mais visibilidade para a conscientização. Então, Outubro Rosa devia ser o ano inteiro, mas outubro é um momento de maior conscientização. Lógico que é festivo, tem muita coisa, mas é um momento de grande conscientização, de se pensar, de reflexão, de ver o problema realmente do câncer de mama, o que nós podemos fazer para amenizar. Eu acho que nós temos que aproveitar esse momento Outubro Rosa. Lógico que a camiseta ajuda e também nos ajuda até financeiramente, porque o Rosa e Amor, ele é totalmente gratuito, todo atendimento. Então, e nós precisamos de verba, e um dia nós conseguimos que Campinas, a prefeitura, sensibilizasse com o Rosa e Amor, porque nós fazemos esse atendimento, e uma porcentagem da venda dessas camisetas vai para a nossa manutenção. Então, para nós é extremamente importante. Nós estamos com mais de 200 pacientes atendidas, ativas do Rosa e Amor e que precisam ser mantidas. Vereador, agora eu queria que o senhor falasse um pouquinho aqui na Câmara, nós também vamos ter várias atividades. Então, nós só queria comentar com a Márcia, como é que é, quando chega o mês de outubro, assim, a quantidade de pessoas diagnosticadas aumenta ou não? Porque no fato de a gente estar divulgando, tentando para que as pessoas façam diagnóstico, como que funciona isso no mês de outubro? Geralmente, essa parte a gente não nota diferença, não. Não, então mantém. Mantém. Bom, isso significa que as mulheres estão fazendo, então, durante os 12 meses, correto aí o diagnóstico, estão tentando fazer a prevenção cada vez melhor. Aqui na Câmara Municipal, como bem disse, aí a gente tem trabalhado bastante nesse sentido hoje. Nós fizemos já uma abertura ali na Simetria e foi fantástico. Eu até estava comentando com a Márcia, vocês foram muito bem falados aqui na nossa cidade de Campinas, e elogiar o trabalho que vocês fazem, que vocês continuem nesse trabalho ainda. E faça como Helena, se você passar em frente lá, Rosa e Amor, e sentir aquela necessidade, aquela vontade, aquele chamamento, entre e conheça o Rosa e Amor, o trabalho que vocês fazem lá. Vocês, quanto mais voluntário, melhor? Lógico, nós precisamos de voluntárias, precisamos de muita ajuda. Então, e aqui, eu me lembro que em 2017 nós fizemos aqui um clube das carecas, arrecadamos bastante lenço. Aliás, vocês todos aqui participaram. Foi muito bacana, conseguimos arrecadar muitos lenços aqui, trouxemos várias pessoas para fazerem as palestras, os médicos também. E aqui a gente tem um espaço aberto para vocês também, caso vocês queiram vir aqui divulgar, nós podemos fazer aqui na primeira parte da nossa sessão, aí vocês vêm e falam novamente. Eu acho que a gente falando, insistindo, cada vez mais a gente consegue trazer esse pessoal para que se conscientize que tem que fazer a prevenção. Pode. Eu queria falar a respeito do conhecimento, né? Nesse estatuto, e também existe um projeto de lei federal que obriga o SUS a informar, a partir do diagnóstico, toda a legislação que ela tem de direito. Então, seria uma cartilha igual o Rosa fornece. Então, isso o Rosa já faz. Então, quando a paciente chega, ela já é informada, ela recebe uma cartilha onde consta todos os direitos que ela tem. E a legislação, realmente, ela é dispersa, cada lugar de um jeito, e é como um garimpo, cada dia você vai procurando. Essa cartilha, então, seria assim, no consultório recebeu o diagnóstico, recebe a cartilha junto? Isso, esse é um projeto de lei que existe federal. Então, a partir do diagnóstico, ela já vai receber. E se também depende da aprovação. A moção também seria interessante para isso. Então aqui na Câmara também eu posso já finalizar com vocês aqui que eu vou fazer essa moção
para que nós possamos aí, tanto a nível federal quanto a nível estadual, para fazer essa moção. Nós vamos reunir aqui os vereadores, peço que todos eles assinem, não somente aqui na Câmara Municipal, nós fazemos aqui em Campinas, e o pessoal de Valinhos a gente comunica para que eles façam também. Outra, nesse garimpo que eu falo de busca, né, uma das legislações que eu procurei e encontrei foi aqui de Campinas. É uma legislação bacana, onde as lojas que vendem artigo feminino, no provador, há um adesivo, é obrigatório esse adesivo, dizendo para a mulher, olha, aproveite a oportunidade, faça o seu autoexame, e aí tem a descrição de como faz. Eu achei uma legislação muito bonita, bacana, e que a gente vai tentar colocar aí no nosso estatuto. E no nosso bazar, que nós inauguramos, A tem gente provador, nós já vamos colocar. Boas ideias. Nosso tempo está acabando, mas é só uma última pergunta. Você falou no primeiro bloco que o câncer de mama, inclusive, pode se tornar aí a primeira causa-morte aqui no Brasil. Câncer em geral. Há como reverter? Olha, também existe uma proposta, então até eu estou vindo com as ideias frescas, todos junto para o câncer, que ele sabe de 30% a 50% dos cânceres podem ser evitados. Então, por exemplo, no caso é o câncer de colo do útero. Temos essa parte, eu acho que foi um programa que no Brasil deu certo, foi a lei do fumo, que diminuiu muito a incidência de câncer de pulmão. Eu acho que nós temos que pensar nas causas, a etiologia mais frequente de cada câncer e começar a atuar. Lógico que uma vida mais saudável, obesidade, o cigarro, o álcool, tudo isso, ele facilita o desenvolvimento do câncer. E tem câncer que tem suas particularidades, que é o fumo, maior ingestão de embutidos. Então, eu acho que a gente precisaria... Eu sei que é mais difícil, mas precisaria ter um trabalho mais de conscientização. Isso passa até pelos rótulos dos alimentos em prateleiras de supermercado, de conscientização da população e do que a população está consumindo. Melhor qualidade de vida. Melhor qualidade de vida. Tá certo. Então, eu agradeço a participação, parabéns pelo trabalho. E se você não acompanhou o nosso programa por inteiro, acesse youtube.com/TV Câmara Campinas e acompanhe essa discussão e na playlist Questão de Ordem, tantos outros temas que nós discutimos aqui. Até um próximo programa.